Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado pela sua sintonia. Agradecer também às produtoras e produtores, técnicos e técnicas que estão nos bastidores trabalhando 24 horas para chegar essa programação aí para você. Aliás, eles não trabalham 24 horas, eles produzem para 24 horas de programação, isso mesmo. Então, eu já disse, aqui é a Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, família Feal, que alegria. E, ó, Nando, trabalhadores de Jesus são trabalhadores 24 horas por dia, viu? É verdade, né? Eu sempre falo assim, os amigos espirituais trabalham 24 horas por dia, incansavelmente, né? Os benfeitores espirituais, né? Agora, nós ainda precisamos trabalhar mais, né, Tiago? Muito bem, olha, a gente, no programa anterior, nós trouxemos aqui do livro Leis de Amor, né, que é um livro do nosso querido Emmanuel, a psicografia do Chico Xavier, e as consequências do passado, que é o capítulo que a gente está trazendo aqui, desenvolvendo comentários e também reflexões, nosso comentarista aqui, né, Tiago Soares. E hoje nós paramos na pergunta 6, porque esse livro é de perguntas e respostas, que foi feito ao plano espiritual e respondidas aí para o Emmanuel, e acredito que por uma equipe também, no plano espiritual. Então, a pergunta que nós vamos agora colocar é a 7 do livro Leis de Amor. E a pergunta é o seguinte, muito importante e séria, né? Principalmente, até acredito nos dias de hoje. O que ocorre aos suicidas nas vidas ulteriores, né? E aí respondem, suicidas que estouraram o crânio ou que se entregaram ao enforcamento, depois de prolongados suplícios nas regiões purgatórias, frequentemente, após diversos tentames frustrados de renascimento, readquirem o corpo de carne, mas transportam neles, né, no corpo de carne, as deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia desajustaram. Nessa fase, exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas obscuras. Este livro usa alguns termos que hoje a gente não usa, né? Para a gente ter uma ideia, só para que a gente possa saber, é de 1963 este livro. Então, a gente não usa mais essa questão, essa palavra retardados, né? A gente não usa mais, né? São deficiências, muitas vezes, cerebrais, deficiências mentais, né? Intelectuais, que a gente pode ser, ou uma questão, né, de um ser especial que ali está, né? Então, se a gente ler algumas palavras aqui que são mais, não são mais tanto usadas, né? É em função de quando esse livro foi editado. Né, nosso querido, vamos lá comentar essa passagem é bem difícil, né? Porque a gente sabe o quanto a lei da reencarnação, a de ação e reação, ela realmente ela funciona. Ela é uma lei que é para todos nós. E muitas vezes a gente não sabe explicar, né, Tiago, o porquê daquela situação, daquele ser, por que que ele está naquela condição, né, de sofrimento. Muitas vezes foi uma ação, né, dessa, de tirar a própria vida. Nando, esse assunto é muito bacana mesmo, porque ele tira eu acho que, claro, causa um pouco de pânico, né? Perguntaram para o Emmanuel, poxa, o que vai acontecer nas vidas futuras, ulteriores aí, né? As vidas aí para frente, daqui para frente, o que vai acontecer com essas pessoas que cometeram o suicídio? E isso é importante a gente saber para tirar qualquer dúvida, né?
seja para a gente orientar uma pessoa, porque a gente está falando aqui para tanta gente, né, Nando, que exerce função, assim, que tem uma função de sustentar a família, de orientar a família, amigos. A gente sabe que até aquelas pessoas que não são espíritas muitas vezes buscam em nós espíritas algumas dúvidas, né? Porque eles sabem que a gente é espírita, fala, poxa, o pessoal tem tanto contato com o mundo espiritual e aquelas dúvidas a pessoa às vezes vai se abrindo que a gente que é espírita. Então, estudar esse tema, sobretudo, também vai nos, além de esclarecer a gente vai nos habilitar a ajudar as outras pessoas. E desencorajar, viu, Nando? Desencorajar qualquer ato de desequilíbrio, porque o Emmanuel vai ser bem claro aí. A pessoa que comete um ato contra o seu próprio corpo não ficará ali, esse ato não vai acabar no túmulo, né? O corpo se desfez, pelo contrário, as marcas serão levadas para a próxima, para a continuidade da vida, vamos dizer assim, né? Nem para a próxima vida, né? Porque, como Paulo de Tarso disse, a vida é única, a gente só troca de corpo, né? A gente só tem uma vida em vários corpos. Eu achei, a gente também precisa interpretar a Bíblia dessa maneira, né? Porque alguns falam assim, não, eu só tenho uma vida, morreu, acabou. Não, Paulo diz, você tem uma vida e essa vida se mantém mesmo depois da morte do corpo físico. Então, eu acho isso, viu, Nando? Logo de partida aí, como a gente está estudando a questão 7 do livro Leis de Amor, eu acho isso muito importante para desencorajar qualquer ato impensado da nossa parte. Fala, não, isso não é uma alternativa, porque eu não quero depois levar consequências piores ainda do que os meus problemas que eu estou vivendo agora. É algo contundente na vida de qualquer ser, né? Acontecer isso. Por exemplo, o próprio Santos Dumont passou por essa situação em que ele, quando percebeu que seu invento, o avião, estava sendo usado para bombardear cidades, e ele ficou, aquilo chocou muito o seu espírito, e ele, já lá, acredito, já no Guarujá, morando na cidade litorânea do Guarujá, ele tira a sua vida. Né? E aí, depois, por intermédio do Chico, e ele, sabendo, esse Santos Dumont vem a reencarnar em Niterói, e é, ele teria que viver na vida como Santos Dumont mais 12 anos, e ele abreviou isso, né? Mas ele tinha um crédito muito grande pelo que ele tinha também trazido ou trouxe para a humanidade, né, nos seus inventos. E quando chega ao plano espiritual, vai ser fazendo uma revisão de tudo isso, e ele tinha crédito. E ele não precisava voltar já na sequência para, de alguma forma, estabelecer aí um equilíbrio nesse débito que ele gerou, desses 12 anos. Mas ele acredito que também apoiado, né, pelo plano espiritual, ele fala, não, eu preciso voltar e eu preciso quitar essa questão. E ele volta. E próximo dos 12 anos, né, ele tem um acidente numa escada, é, e nessa escada ele vai bater a cabeça, ele vai perder todos os sentidos, ele não viria mais a enxergar, a falar e a ouvir. Ele fica algum tempo assim e depois ele desencarna, né? Então a gente vê que outra história também que eu quero lembrar, Tiago, do Chico, que visitava, acho que eu já até comentei aqui um dia com você, com o nossos ouvintes e telespectadores, que é um caso de uma pessoa que ele visitava com frequência e que não tinha os membros do corpo, não tinha os braços, pernas. E aí perguntaram ao Chico, né? Chico, o que o plano espiritual fala desse ser aqui, né? Que também não falava. E aí ele fala, ele vem de sucessivas e insucessivas reencarnações, tirando a sua própria vida. Então, aqui foi agora, ele, né, concederam para ele uma oportunidade de ele dar uma pausa nisso, né, dar uma trégua nisso, para ele ir restabelecendo, porque isso, o que acontece ao nosso perispírito, Tiago, é danoso. A gente vai danificar o nosso perispírito.
E também as pessoas que desencarnam, por exemplo, uma pessoa que desencarna com 20 anos, mas a vida dela seria de 70, toda a energia que seria usada durante esses 70 anos foi cortada ali. E isso afeta o perispírito de uma forma que a pessoa vai para um vale. A gente sabe lá do livro Memórias de um Suicida, que relata isso, para ir extinguindo essa força e a pessoa fica completamente fora de si. Nem se você tentar persuadir ela, ela precisa é, é, fazer com que essa energia seja gastada, desgastada. Então, é muito sério. Por isso a gente fala por esse prisma do lado espiritual para um alerta, né? Porque aquilo que você mesmo disse, que Paulo disse, que você lembrou, a vida ela prossegue, ela ela não tem, a gente não consegue interromper a vida. E sabemos que as pessoas que tomam essa atitude é porque sentem muita dor. E não é que eles querem muitas vezes tirar a sua vida. Eles querem tirar a sua dor. Mas é uma ação muito infeliz, porque dor a gente vai sentir em qualquer lugar, né? E depois que também desencarna, a dor continua, não é, Tiago? Continua, e você usou uma palavra aí muito importante da gente compreender. Perispírito. Essa palavra ela é fundamental nesse processo. Então, os amigos que quiserem estudar, vai lá no Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 54, ou vai lá no Obras Póstumas, na primeira parte, o item 10. E lá, Nando, é importante a gente entender que, tanto na Obras Póstumas ou no Livro dos Médiuns, os espíritos vão explicar assim para o Kardec, olha, é uma estrutura que está em volta do seu espírito que faz com que aquilo que você deseja, aquilo que você, né, seus pensamentos, suas vontades, sejam transmitidas para o corpo. O espírito deseja, o perispírito transmite o corpo executa. E ao contrário, da mesma maneira, o corpo sofre uma impressão, então o perispírito é atingido por essa impressão. Você causou um dano no seu corpo, não vai achar que a morte vai te livrar desse dano, porque você vai prosseguir com o seu perispírito, Nando. Olha só, o corpo vai ficar no túmulo, mas o perispírito estará intacto. Ao contrário, na verdade, ele vai estar danificado pelo aquilo que nós fizemos. Então, um ato desse tão grave, como o Emmanuel citou aí, né? A pessoa que lesiona o seu cérebro de alguma maneira, um enforcamento, né? Obviamente vai lesionar essa estrutura espiritual responsável, né, porque o perispírito tem órgãos, tem uma estrutura espiritual que vai dar origem ao corpo físico. Da próxima vez que você for usar o corpo físico, obviamente esses efeitos estarão ali. E que maravilha que o corpo físico faz uma esponja e ajuda a transformar mais rápido o perispírito. Por isso que você vê o Santos Dumont veio cumprir essa história que você contou desse resgate dele, né? Que bênção que ele recebeu. Para quem olha só o recorte da vida, poxa, uma criança de 12 anos faleceu. Será que Deus não... Cadê Deus nessa história? Não podia proteger as crianças? Cadê os anjos aí protegendo essa criança? Mas tudo tinha o seu planejamento para a sua própria cura. Olha que coisa linda. Tiago, é um assunto assim que realmente vai lá nas entranhas dos nossos corações, porque a gente sabe o quanto o espírito sofre com um ato desse, né? Então, por isso, a gente precisa falar dessa situação, precisa falar de todos os ângulos, do ângulo espiritual que a gente está falando, do ângulo psicológico, né? Dos danos que a gente acaba causando. Você falou, a pessoa afeta essa área, ela precisa voltar para restabelecer essa área, ela pode voltar com a questão da mudez, né? Ela pode voltar e ter algum processo aqui no campo da garganta, e outros setores do nosso corpo em que a pessoa muitas vezes danificou, né? Nós vemos aí, né, pessoas em situações muito difíceis, né? A gente lembra das casas André Luiz, muitos daqueles irmãos que estão lá
também passaram por algum processo, não digo que é do tirar a vida, mas algum processo que também não utilizaram o corpo como deveríamos utilizar. Inteligências que estão ali, né? E tantos outros lugares que a gente sabe, né? Espíritos inteligentes, espíritos, né, de bom coração, porque quando a gente vê, ou tem uma perda, ou tem a separação de alguém que foi, eu falava, puxa, essa pessoa era muito inteligente, né? É uma pessoa muito amorosa, mas não suportou a dor, talvez, do que acontece no nosso planeta. Não suporta a dor de alguma comportamento ou experiência ou vivência entre nós, né? Aqui, uma vivência familiar ou social. Muitas são as circunstâncias e também nós não podemos garantir que seja igual para cada pessoa, uma comparação com a outra. É muito diferente, né? Muito. Tem pessoas que recobram, né? Muitas vezes uma situação muito antes do que a gente acredita que possa acontecer. É, realmente depende de cada um, né, Tiago? Depende de cada um. Precisamos, Nando, orientar as pessoas sobre isso. Esse assunto é muito importante. Precisamos também colocar isso no nosso coração e lembrar, Nando, que não são só nesses atos graves que nós estaremos lesionando o nosso perispírito. Por exemplo, você lembra lá o André Luiz, né? Ele bebia demais e tudo, e o que acabou acontecendo? Ele precisou ser tratado no plano espiritual, a região onde ali todo dia aquela bebida ali atingindo aquela parte do corpo. O perispírito foi desarranjando, né? À toa que quando ele passou por lá de lá, ele precisou ser tratado naquela região. Então, alguns comportamentos, o cigarro, ou seja o que for, qualquer coisa que degrade o corpo humano, estará atingindo o perispírito e você vai levar isso para frente. Você vai responder por isso. Isso nos torna, Nando, mais responsáveis com aquilo, como nós estamos conduzindo a nossa vida. Você vê como o conhecimento liberta? O conhecimento ele é impressionante. Então, a gente precisa se conscientizar disso e precisamos ajudar as outras pessoas a entenderem esse processo. Porque aí a gente agora está entendendo, Nando, que não tem castigo divino, né? Não tem assim um Deus, o Senhor dos Exércitos lá que está punindo a gente. Pelo contrário, nós estamos desajustando aquilo que ele deu limpinho, purinho para nós, não é? A gente tem né, uma dívida para com o Criador aí, tanto que a gente recebe de bênçãos aí. E aí, aqui, continuando as questões, né, fazem a seguinte questão para o plano espiritual, para Emmanuel. E aos protagonistas de tragédias passionais? Aí a gente tem aqui o texto, eu vou ler todo ele para o nosso Tiago comentar. Protagonista de tragédias passionais, violentas e obscuras, criminosos de guerra, aproveitadores de lutas civis, que manejam a desordem para acobertar interesses escusos, exploradores do sofrimento humano, caluniadores, empreiteiros do aborto e da devassidão e de malfeitores outros que a justiça do mundo não consegue cadastrar. Voltam à reencarnação em tribulações compatíveis com os débitos que assumiram, e muitas vezes junto das próprias vítimas, sob o mesmo teto, marcados por idênticos laços consanguíneos, tolerando-se mutuamente até a solução dos enigmas que criaram contra si mesmos, atentos ao reequilíbrio de que se veem necessitados ou sofrem a pena do resgate preciso em desastres dolorosos, integrando os quadros inquietantes dos acidentes em que se desdobra o resgate do espírito reencarnado, seja nos transes individuais ou nas provações coletivas, que é algo que a gente está vendo aos montes, né, Tiago? Muita coisa acontecendo. Vê? Estamos próximos das nossas vítimas. Estamos próximos daquelas pessoas que desajustamos. Talvez isso explique, talvez não, né? Isso explica, Nando, tantas incoerências, às vezes, nos nossos relacionamentos do dia a dia, tantas desavenças. Mostram, Nando,
o nosso feitio do passado, né? A gente levantou inimizades, discussões, dilapidações, problemas, outros que se refletem no nosso dia a dia. E agora somos convidados novamente, com muito carinho, com o véu do esquecimento, essa bênção, para refazer relacionamentos desgastados. Por isso, Nando, acho que está aí para a gente essa. Não é que a gente quer ser bonzinho, né, Nando? Não é que a gente quer ser. Não, pelo contrário, eu quero ser feliz, eu quero me libertar, eu quero ser uma pessoa livre. Olha só. Então, eu preciso amar, Nando. Amar, Nando, talvez seja a atitude mais inteligente que a gente possa tomar. Se a gente está na dúvida, Nando, do que fazer nessa situação, ou eu oprimo aquilo, vou para esse lado A, lado B, lado C. Qual é a decisão onde eu vou estar amando? Tente escolher essa decisão que você vai estar amando, que você vai estar se livrando de laços, reequilibrando o relacionamento e fazendo o seu melhor. Acho que isso é tão importante, Nando, porque acalma o nosso coração, vendo tantos problemas de relacionamento que a gente está vivendo. Olhando, né, toda essa situação que está acontecendo no planeta e que ele descreve aqui como se fosse, olha, isso é de 1963 e a gente está aqui em 2022, como muitas dessas questões ainda fazem parte do nosso dia a dia, né, até das provações coletivas, como ele fala aqui no final dessa resposta. O que a gente vem passando, tem coisas que a gente não entende, tem momentos em que existe de revolta até contra Deus. Como é que pode, Senhor, acontecer isso? Por que está acontecendo isso com determinada pessoa? Por que eu convivo com determinada pessoa? Essa pessoa me aborrece tanto. O que eu fiz para ela? Eu já vi bastante é, essa fala das pessoas de falar: o que eu fiz para fulano ser assim comigo? Não que tudo isso queira justificar, né, que a reencarnação venha justificar, mas que a gente possa entender pelo menos uma parte do processo que a gente está vivendo, que tem algum significado aquilo. Aquela situação que a pessoa passou, acidentes, como ele coloca aqui, tem coisas que a gente não... Puxa, mas como que isso, por um segundo aconteceu? Se não tivesse passado ali, e tudo a gente acha que é mero acaso, né? E muitas coisas estão ali dentro de uma lei que é justa, uma lei que nos rege, que ela é de equilíbrio e de misericórdia, muito de misericórdia, porque se tivesse que ser exatamente como muitas vezes a gente gerou aquela situação, nós sofreríamos muito. Mas as coisas, enquanto Deus espera a gente ficar mais forte, nesse período a gente também cresce e a gente pode atenuar muitas das situações que poderiam acontecer conosco. Imagina que se a gente tiver atitudes, ações no bem, muita coisa pode ser atenuada, porque a misericórdia de Deus também, a gente tem a lei que é de ação e reação, que é justa, que é equilibrada, mas nós temos a lei da misericórdia de Deus, que uma coisa, né, não é a lei do talião, olho por olho, dente por dente, não é essa lei. Essa lei de Deus é de amor. E aquilo que você falou, amor. Né? Por isso que Jesus nos convida a falar: ama o próximo como a si mesmo, porque com certeza as coisas vão se ajustar de uma forma muito melhor, né, Tiago? Se fosse essa lei de Italião, hein? Bateu, levou. Se Deus nos tratássemos dessa maneira, Nando, nossa, eu não sei. A gente não aguentaria, não aguentaria. Nós não aguentaríamos mesmo. E agora, compreendendo a sistemática, a gente está vendo que Deus se manifesta sua bondade de todas as formas, todas as maneiras. Ele dá um corpo para a gente que resiste, Nando, tantas investidas das nossas comportamentos desvairados que estão ali martelando o nosso perispírito, mas ele ainda tem uma tolerância. Você sabia, Nando, eu ouvi dos espíritos, eu não sei onde está a fonte agora, está na Revista Espírita, mas eu não sei exatamente onde. Ele diz o seguinte, que Deus, sabendo que a gente causaria muitos danos, né, no nosso corpo físico e traria até dificuldades para a gente, a nossa vida tem esse tempo, vamos supor, 100 anos, nosso corpo físico ele não aguenta muito tempo realmente por conta disso, né? Porque a gente ainda está muito
ainda causa muitos danos, a gente complicaria. Outros mundos mais avançados, o corpo físico se estende um pouco mais, por conta até do comportamento mais ético. Então, até nisso, você fala, não, mas a gente morre, então a vida é tão curta, né? E tem um motivo para ser. Tudo tem um motivo e esse motivo tem um amor envolvido por trás. Se a gente não entender e não enxergar as coisas, não contemplar o mundo, Nando, com as lentes do amor, fatalmente a gente vai estar cometendo uma grande injustiça e a gente vai ter uma visão limitada daquilo que a gente vai estar analisando. Isso mesmo. Vamos para a questão seguinte, que é a nona. E os cúmplices de erros e enganos? As grandes dificuldades não caem exclusivamente sobre os suicidas e homicidas comuns, quando se fizeram instrumentos diretos ou indiretos das resoluções infelizes que adotaram, são impelidos a recebê-los nos próprios braços, ofertando-lhes o recinto doméstico por oficina de regeneração. Eu lembro da reencarnação de Segismundo, onde que havia ali uma cumplicidade, né? Tinha acontecido na vida anterior nesse trio, né? Que era o Segismundo, aí tinha o que seria o pai dele no futuro e a mãe dele, mas no passado tinha sido um trio assim, um trio amoroso, e que houve uma desavença e foi tirada a vida, né, de uma pessoa, de um deles, que era o pai futuro do Segismundo. Então, aqui acontece que ali foi uma situação, até recomendo que as pessoas leiam no livro Missionários da Luz, né, a reencarnação de Segismundo. É muito interessante ver o processo de aproximação desses três espíritos novamente, para que o pai que tinha sofrido, que vai receber o filho, que tinha sofrido, né, um homicídio no passado, recebe nos braços dele como filho, mas não foi uma situação tão fácil assim. A gente lendo lá, não vou contar, não vou dar mais spoiler aí para vocês lerem, que é muito incrível, né, Tiago? Incrível. E deixa eu só passar um panorama também de uma história, Nando, que aconteceu também no plano espiritual de cúmplices, em março, na Revista Espírita de 1858, em março, o Kardec entrevistando uma pessoa que tinha acabado de ser executada ali foi um assassino, né? Ele foi pego, a justiça condenou ele à morte. E o Kardec faz aquela evocação e começa a entrevistá-lo. O Kardec fazia isso, né? Ele entrevistou espíritos felizes, espíritos, né? E espírito realmente que, por exemplo, ele não acreditava em Deus, esse espírito que foi entrevistado. E ele dizia, Nando, que os cúmplices dos crimes que ele cometeu, eles estavam juntos e um estava acusando o outro. E ele contemplava suas vítimas e via suas vítimas felizes. E aquilo era ele estava vivendo um terrível sofrimento de toda aquela situação. Agora que ele entendia o que aconteceu, o que ele fez e todas as consequências dos seus atos. Então você vê, os cúmplices ainda permaneciam juntos no plano espiritual e um acusava o outro. Na hora ali de fazer a coisa errada, né? Eles se ajudam. Mas quando ali chegaram no plano espiritual, eles estavam ali brigando entre eles, Nando. Fala, tá vendo? Você me induziu a isso, me induziu aquilo, onde nós estamos. E eles estavam ali naquela briga. E aí essa pergunta, né, que eles fizeram pro Emmanuel, e os cúmplices dos erros e dos enganos? Cadê os cúmplices, né? Aí, nessa entrevista que o Kardec fez, eles estavam juntos no plano espiritual. Olha só, um acusando o outro. Quer dizer, a briga piorou, né? A situação se consorciado com aquela pessoa que induziu ele a fazer, ou ajudou ou induziu, né? A fazer aquele ato que levou ele àquela situação. A lei é para todos, né? Então, quem tiver envolvido nos enganos e erros como cúmplice também vão ser julgados da mesma forma por essa lei, né? Vão ser examinados pela lei, principalmente de um tribunal, que ele é muito terrível, que é o tribunal da própria consciência, né? Que não consegue viver sem ter, né,
uma folga, muitas vezes cobra muito mais a consciência. Tiago, a gente vai dar aquela pausa para o momento de oração, vibrações, né? E prece. É um momento que a gente busca aí uma ligação com aqueles trabalhadores 24 horas por dia, né? Os mentores espirituais, os missionários da luz aí, esses mentores queridos. Então, a gente vai conduzir a prece e se você puder aí visualizar aquela pessoa que está precisando de ajuda ou quer reservar também aí um recipiente com água, que nesse momento possa fazer aí. Então, vamos lá a este momento de prece, de oração e de vibrações, examinando as nossas consciências, refazendo as nossas forças, buscando equilíbrio e harmonia para o nosso ser. Com certeza, Deus, em sua imensa misericórdia, não nos abandona. Tanto que temos milhares de testemunhas, uma nuvem de testemunhas, como Paulo dizia, de espíritos que estão nos observando, que estão nos apoiando, os mentores e trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus. Que eles possam nos inspirar, nos fortalecer e também serem aqueles condutores das nossas vibrações, àqueles corações que estão atravessando por dissabores, por dores, que estão atravessando por grandes desafios, desafios esses que podem ter sido plantados no passado e que muitas vezes estão sendo colhidas, os espinhos. Mas, Senhor Jesus, transforma esses espinhos em flores, em perfume da misericórdia do teu amor para esses corações, como os nossos corações, dos nossos entes queridos, das pessoas ligadas a nós, dos nossos irmãos em todo o planeta, por todos os seres vivos, desde os reinos mineral, animal, vegetal, hominal, pré-hominal e espiritual. Que a tua luz, Mestre Jesus, esteja conosco. Por isso tivemos, Senhor, nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, na África, na Oceania, por todos os continentes, tu no ponto mais alto, com teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Senhor, irradiando muita paz, muita luz, muito amor. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, depois da prece, da oração, das vibrações, nesse momento de pausa que a gente dá aqui na Alvorada, nós estamos então aqui para te dar um recadinho, porque graças à sua ajuda, colaboração, doação, essa programação está no ar. Você pode patrocinar, nem que seja um minutinho desta programação da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Então, entre em contato com o Clube Amigos da Boa Nova. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Acesse também através do telefone, pode conversar com nossas colaboradoras e colaboradores no 0800 12 018 38. E também você pode ligar no fixo, que é o 11 24 58 3214. E internacional, no planeta todo, o WhatsApp, o 11 97261 0272. Esse mesmo número que eu vou repetir também é o Pix. Você pode ajudar com essa modalidade de transferência de recursos, que é o 11 97261 0272. Esperamos você aí para fazer parte dessa família aí de divulgação do Evangelho de Jesus, do Espiritismo e do bem. Então, esperamos você. Muito bem, Tiago, sabe quem que eu queria que você mandasse um abraço, mandasse um tchauzinho? É para minha mãe, para a mamãe. A minha mãe é Dona Dalva, está pedindo aí para você mandar um abraço para ela, que ela te ouve toda semana. Poxa, dona Dalva, eu que agradeço o seu carinho aí, mandar um abraço para você. Eu que gostaria de te dar um abraço pelo filhão que você tem. Tenho certeza que o seu amor, a sua competência, tudo
tá aí, né? Essa pessoa com esse coração iluminado que é seu filho. Então, um beijo para você. Por você ser assim, né? Iluminado e por você ter feito esse filho maravilhoso que é o Nando Garcia. Aí, dona Dalva, mamãe, um beijo. A gente fala assim, é engraçado, né? Falar, oi, mamãe. Muito bem, vamos continuar aqui com esse nosso texto, que é do livro Leis, né, de Amor. Por isso que o nosso Tiago falou sobre o amor aqui. E é desse assunto aqui que a gente fala, que está falando sobre, né, a reencarnação, sobre, no caso, o tópico aqui, deixa eu voltar aqui, consequências do passado. A pergunta 10 desse assunto é a seguinte, ó, o que ocorre àqueles que provocam o suicídio de alguém? Olha aí, você sendo aquela pessoa que vai ser o pivô, né, de uma situação infeliz como essa. É muito difícil, tem uma responsabilidade aí. Ele responde, se levianamente provocamos o suicídio de alguém, é possível que tenhamos esse mesmo alguém, muito em breve, na condição de um filho problema ou de um familiar padecente, requisitando-nos auxílio, na medida das responsabilidades que assumimos na falência a que se arrojou. Então, aí também não vai tudo por um ombro só, porque teve alguém que, com suas ações, ou com a sua indiferença, ou com tantas outras ações nossas infelizes, impulsiona a pessoa para aquela situação. Claro que a pessoa é responsável, né, ao tirar a sua vida, mas a motivação que levou a isso, né, Tiago, né, provocaram isso naquela pessoa, infelizmente, né? Fernando, eu vi um caso próximo, assim, devido à boca da pessoa. A pessoa disse estar extremamente arrependida. Sabe o que ela falou, Nando? A pessoa disse do relacionamento dela que estava com vontade de se matar. Ela falou assim: Ah, você não tem coragem. Olha só, Nando, eu acho que isso é uma maneira de incentivar, se não indireta, se não direta, indiretamente, com certeza. Olha só que a pessoa, você não tem coragem, olha só, cativando, né? Instigando a pessoa, mexendo no brio dela para ela. E acabou acontecendo, você sabia? Acabou acontecendo o suicídio dessa pessoa, inclusive até motivado um pouco por esse tipo de conversa. E depois a pessoa ficou sabendo. E agora essa pessoa está sonhando com essa pessoa que cometeu suicídio, vendo essa pessoa chorar muito, vendo essa pessoa arrependida, e os dois ligados, ainda estão ligados, um no plano espiritual, outro encarnado, e os dois estão ligados. Olha só o que o comentário e a pessoa está extremamente arrependida de ter falado isso. E eu fico imaginando, às vezes, no momento de briga ali do casal, dos dois, não aguento mais você, acho que você se matar também seria uma boa. Sabe quando a pessoa solta uma frase assim e aquilo fica, fala, você acha que eu não tenho coragem? Então tá bom, parece que a pessoa pega mais coragem ainda para cometer esse ato terrível. Então, às vezes, Nando, igual a pergunta fala assim, e com essa pessoa que provoca? Talvez você não inicie a ideia, mas você instiga ela. É uma grande responsabilidade. E, de qualquer forma, é claro que tem situações que as pessoas se culpam depois, eu poderia dar atenção mais àquela pessoa, se eu tivesse falado para ela disso e daquilo, se eu tivesse ligado para ela, né? Existem aquelas pessoas que acabam se culpando. Não é o caso, né? O caso é daquele que realmente faz esse tipo de a demonstração, que fala para a pessoa, né, essa situação, como você deu de exemplo aí, e faz com que impulsiona a pessoa, estimula, de repente você está praticamente empurrando a pessoa, né? Você está fazendo quase que um crime também, você está cometendo um crime contra essa pessoa. E quando a pessoa fala uma coisa e a outra fica duvidando, ela não vai ter coragem, ela não tem coragem, e acaba expressando até isso. A gente precisa acreditar que sim, pode acontecer, são sinais, e esses sinais precisam ser realmente observados. O fato da pessoa proferir uma frase dessa
já tem que ficar atento e já tem que cuidar daquela pessoa, já tem que ajudar aquela pessoa. Se a gente não consegue ajudar, que a gente encaminhe para profissionais que possam ajudar. Essa pessoa precisa de atenção, essa pessoa precisa de ajuda, né? Existe o CVV aí, que a gente sabe, né? Que, se eu não me engano, Thiago, depois, enquanto eu estiver falando aqui, se você puder pesquisar, se eu não me engano, é 188 CVV, o telefone do CVV. Então, uma pessoa liga, né? Liga Isso mesmo, 188. 188 para todo o Brasil. Então, se você está aqui no Brasil, liga lá no CVV. Né? Se passa alguma coisa pela sua cabeça, se existe alguma coisa te perturbando, porque quando a gente está nesse processo, existe uma perturbação, e essa perturbação precisa ser trabalhada, né? Porque a gente sabe que a gente vive num planeta em que as nossas mentes estão ligadas umas com as outras. Não tem como. E tudo que a gente ventila com o nosso pensamento atrai. Vai ter atração. Então, a gente tem que tomar os devidos cuidados, né, Tiago? Exatamente. E aí responde a pergunta 10 e 11, que é mais ou menos no mesmo sentido, né? Que é o que acontece com a gente, que impele, que envolve outra pessoa, na falência moral da outra pessoa. Então, nós estaremos juntos e vamos ter que colaborar na reeducação dessa pessoa, Nando, olha só. Então, você instigar uma pessoa, desprezar uma pessoa, fazer algo de ruim nela e ela acaba cometendo por conta do seu comportamento, você está se ligando a ela, Nando. Olha só, você está invariavelmente colocando o seu destino junto ao dela. Sim, e aí a pessoa fala que acha que está se livrando de uma situação, né? Você acaba ao contrário, você está se ligando mais ainda àquela situação. Então, é um assunto que está no livro Leis de Amor, inclusive foi uma parceria de psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Interessante esse livro, tem a parceria dos dois médiuns. E pelo Espírito Emmanuel, e com certeza um grupo de espíritos responderam essas questões. E a gente quer dizer para você que se você quiser mandar um recadinho para o Tiago, para o Nando ou para a equipe do Alvorada, nós vamos passar 2 telefones aqui que são das nossas telefonistas da emissora, que é o 0800 979 5011, que é o telefone gratuito. Você manda um recadinho, quer fazer alguma sugestão de tema e também alguma pergunta, estamos aqui. E o 11 2457 5011. Tiago, aí suas últimas considerações, que a gente está chegando ao finalzinho do programa, a sua despedida também, né, sobre as últimas considerações aí sobre esse livro, sobre esse tema. Esse livro, esse tema eu acho muito importante. E uma consideração especial é para a dona Dalva, viu? Você falou mamãe, eu acho isso tão bom. Eu era mais jovem, eu tinha vergonha, viu, Nando? Minha mãe pegava na minha mão na rua, eu tinha vergonha. Mas hoje eu tenho orgulho, graças a Deus, eu tenho uma mãe e a gente aproveita disso. Se às vezes você não tem uma mãe física, pode ter uma mãe espiritual, uma mãe que você E com essas considera. palavras do nosso querido Tiago, a gente encerra mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Tchau, tchau! Alvorada despertando com você, alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.